Então, pessoal, boa noite. Boa noite, professor. O Zama está pedindo socorro ali, né? Tá certo. Pessoal, boa noite, tá? Vamos dar sequência aqui na aula. A gente está indo para a aula 10, né? Chega caminhando para o final da disciplina e hoje a gente fecha mais um capítulo, tá? Assim, o conteúdo essencial do capítulo a gente passou mais na aula passada, e aí eu reservei essa aula para trazer uma discussão que ela é uma discussão feita pelos sociólogos institucionais, né, que tem uma perspectiva chamada novo institucionalismo na sociologia, que ela vai estudar ali a capacidade de agência dos atores, né, que seria essa capacidade de agente, capacidade de fazer que algo aconteça, e aí se preocupar bastante com a questão da inovação, né, de como novas formas organizacionais surgem, consequentemente a questão da mudança, né? E aí essa discussão, gente, ela vai trazer para a gente uma nova descoberta no campo dos estudos organizacionais, uma questão bastante sociológica, tá? Nesse caso, que está relacionada à relação entre os aspectos formais e os aspectos informais das organizações, tá? Qual que é essa grande descoberta? O fato de que, muitas vezes, as organizações, né, elas adotam certos procedimentos, né, certas tecnologias, para a gente lembrar lá da nossa definição, né, organização meta, tecnologia, participantes. Essas tecnologias, elas são adotadas pelas organizações, a estrutura, que é outro elemento definidor de organização que a gente utilizou aqui, muitas vezes eles são copiados de outras organizações, mas não porque essas tecnologias e essas estruturas, elas seriam eficientes a rigor, mas elas seriam formas que foram legitimadas pelo campo organizacional. Tá? O que é o campo organizacional? O conjunto, né, de organizações que trabalham com o mesmo tema, né? Talvez vocês tenham ouvido falar de algo chamado stakeholders, né? Todas aqueles organizações, participantes que têm algum interesse na ação de uma organização específica. Tá? O conceito de campo ele vai nesse sentido, ele retrata, então, um conjunto de organizações que vivem, né, no mesmo campo, trabalhando com o mesmo tema. Né? Já falei para vocês mais de uma vez no meu trabalho no doutorado, ali eu trabalhava com um campo organizacional, que era o campo das organizações envolvidas na temática da fiscalização e da produção da transparência, né? Essa pesquisa nova que eu estou começando agora, né? Provavelmente a gente vai começar a partir para uma análise do pagamento por serviços ambientais, né? Enquanto uma inovação na produção de políticas públicas. E a gente, então, acabou chegando a um novo campo, que seria o campo ali das organizações ambientais, né? Então, todas as organizações que, de alguma forma, se relacionam com a questão ambiental, e mais especificamente com recurso hídrico, todas aquelas organizações que têm algo a contribuir com aquilo ali, elas estariam dentro desse campo organizacional ambiental, né? Poderia dizer nesse sentido, tá? Eu acho assim, gente, também que esse título do artigo que eu estou usando como base, eu acabei utilizando para dar o título à aula, né? Chama Mitos e Cerimônia nas Organizações. É um dos títulos mais bem escolhidos, do meu ponto de vista. Bem escolhido porque diz do que o texto vai tratar, né, do que essa abordagem vai descobrir, porque eu também acho bastante bonito e curioso, né, a gente vê esse título, mitos e cerimônias, a gente já fica assim, nas organizações a gente já fica com uma certa expectativa em relação a isso, né, porque o que a gente aprende, né, principalmente nos cursos de administração, que as organizações, elas são desenhadas para serem eficientes, né, tá, né? Coloquei para vocês algo que eu tenho falado aqui nas duas últimas aulas, né, o que diz as teorias clássicas da administração e o que diz a teoria da burocracia, né, que ela é um pouco diferente da teoria clássica da administração, mas ela está ali, andando junta, num grande paradigma chamado estrutural funcionalismo, que vai dizer, né, vai colocar ênfase na forma como as estruturas são desenhadas, né, a gente tem uma palavrinha que eu usei aqui com você, eu acho que não usei a palavrinha, eu mostrei o livro, né, mostrei o livro chamado aqui, ó,
criando organizações eficazes. Eu mostrei esse livro para vocês, né? É um livro escrito para o setor privado, para as empresas, né? Mas aqui, esse livro, ele está com o foco na ideia de que é possível, né, dependendo do estágio ali de cada organização, aliás, dependendo não, a cada estágio do desenvolvimento das organizações, haveria um desenho institucional que levaria a maior eficiência possível em relação ao estágio que a organização está. Tá? Então, uma pequena empresa que está sendo ainda familiar, né, que está sendo criada, ela teria um certo desenho organizacional, né? Os organizacionais chamariam isso, né, de uma forma bem sofisticada, bonita também. Né? A gente está falando do título, que é bonito, que é encantador, né, do meu ponto de vista, mas eles usam o conceito de design organizacional. Né? Isso aí virou uma linha de pesquisa na academia, né, e para a consultoria também, uma linha de atuação, sobre os desenhos dessas organizações, e a expectativa seria encontrar o melhor desenho para alcançar a maior eficiência. Tá? Então, o foco da teoria clássica, o foco da teoria da burocracia está nisso, a ênfase na eficiência. Engraçado eu falar isso, né? Você pensa assim, poxa, mas até na última aula eu disse, mas a burocracia, às vezes, ela é disfuncional, né? Às vezes ela gera muito custo, como você está falando que o foco dela é na eficiência, né? Na aula passada, a gente falou das críticas que apontou as consequências da burocracia e algumas consequências, especificamente as consequências ruins, tá? Aqui eu não vou ter tempo para tratar disso, seria mais no campo das teorias administrativas, né? A gente tem hoje uma perspectiva, né, que trata do problema, recupera, né, na verdade o autor fala, ele tem um artigo chamado a redescoberta da burocracia, porque ele vai argumentar, gente, que muitos dos estudos sobre burocracia começou a pôr uma ênfase muito alta nos efeitos negativos, né, mas esse autor ele vai recuperar o discurso, vai dizer, olha, tem mesmo esses efeitos negativos, só que tem processos e procedimentos que a gente não faz livre da burocracia, que esse modelo burocrático, ele seria importante para desenvolver determinadas questões. Então, ele vai argumentar que a gente não deveria jogar, né, a teoria da burocracia fora, né, aquela história de jogar água com o bebê fora da bacia, mas deveria, sim, prestar atenção, tirar água suja, deixar o bebê, colocar água limpa, porque tem processos, né, dentro das organizações modernas, das organizações públicas modernas, que fazem necessário a atuação e a existência da burocracia, né. E esse autor, especificamente, ele vai falar lá também de outras 3 formas de organizações, né, a burocracia, acho que é governança, e também a forma redes, né, formato de modelo de redes para organizações, que foi algo que a gente já tocou aqui ao falar de indivíduo e interação, tá? Então, assim, essa ressalva que eu fiz, né, esses parênteses, para dizer para vocês, olha, a gente, nas últimas 2 aulas, na aula passada e nessa aula, a gente está falando mal da teoria burocrática, né? Mas não é no intuito de jogar ela fora, viu, pessoal? Mas sim no intuito de reconhecer o limite que vem acompanhando junto o discurso da burocracia, quando ele ressalta muito bem e de forma quase que universal a questão da eficiência e do controle, né? Lembre que a gente falou que na aula passada também, organizações formais, e a burocracia é o exemplo típico de uma organização formal, elas criam para os gestores, os tomadores de decisão, uma garantia de que eles podem punir os seus subordinados sem que isso seja entendido como algo pessoal, né? Por mais que eu não goste de usar lá, eu posso vir aqui punir ela e dizer assim, olha, porque não é porque eu quero te punir, mas é porque você cometeu alguma coisa fora do que é permitido, fora da regra que está atrapalhando a empresa, então você vai ter que ficar 3 dias na sua casa sem salário, por exemplo, né? Quando que, às vezes, esse tipo de ação, ela pode sim ser pessoal, tá? A escolha, quando a gente tem um cargo vago, uma função que ninguém quer, né? E eu preciso indicar alguém enquanto chefe, eu posso escolher uma pessoa que eu não vou muito com a cara dele, que eu não gosto muito, e indicar e dizer, não, ele tem um perfil, né? Então, essa ressalva, né, quer dizer, a ressalva da burocracia, ela cria essa camada protetora no sentido de estabelecer o controle, tá? Muito dessa crença, gente, principalmente aí na teoria da burocracia, ela vem de um diagnóstico,
né, de um outro autor que eu já citei aqui nas aulas, né, principalmente no começo, que vocês com certeza já estudaram, quando estudaram lá a Introdução à Teoria das Organizações, Teoria Administrativa, que é o sociólogo Max Weber. Max B. Weber, tá? Não Marx, Max. O Max Weber, ele construiu o seu próprio diagnóstico para explicar a emergência das sociedades modernas. Tá? Então, ele vai lá construir a tese de que houve uma mudança de mentalidade no campo religioso. Tá? A gente teve o processo de emergência ali da mentalidade protestante, que mudou, né, os valores, as orientações de vida dos seus fiéis, que passaram, então, a não ver problema em trabalhar, acumular a riqueza desse trabalho, guardar um pouco de dinheiro. Isso não era um problema para esses protestantes, calvinistas, né, para ser mais específico. E então ali surgiu a condição para que o capitalismo pudesse se desenvolver nas sociedades ocidentais, né? Feito esse diagnóstico, né, da passagem da sociedade tradicional para sociedades modernas, o Max Weber, né, eu me referi a ele só como Weber a partir de agora, ele também começou a descrever algumas características dessa sociedade essa sociedade moderna, sociedade que tinha emergido. Então, ele criou, né, o que a gente chama de diagnóstico weberiano da gaiola de ferro. O que é a gaiola de ferro? A gaiola de ferro, como está projetado, né, mas está aparecendo à esquerda, é a ideia de que nós, cidadãos, indivíduos, né, que estaríamos inseridos nessas sociedades modernas emergentes, nós estaríamos presos, passamos a ficar presos dentro de uma lógica de racionalização da vida. Ele vai dizer, nas sociedades modernas, ninguém consegue fugir dessa lógica de racionalização. E essa lógica de racionalização, ela estaria imperando em todas as esferas da vida, não apenas na esfera econômica, tá? O Max Weber, ele levou isso tanto a sério, gente, que ele, por exemplo, chegou a estudar várias esferas da vida, a esfera religiosa, a esfera política, a esfera econômica, né? E ele estudou também, gente, a esfera da cultura, mais especificamente a esfera da música. Ele construiu uma sociologia da música, no qual ele queria mostrar que a música ocidental ela era mais racionalizada em relação à música oriental, tá? O que é essa racionalização do mundo, esse processo de racionalização, tá? A ideia de que os indivíduos na sociedade moderna, eles teriam fins a serem perseguidos, eu tenho um fim a ser perseguido, e para alcançar esses fins, eles escolheriam os melhores meios, então estariam buscando desenvolver a melhor forma de fazer para alcançar um determinado fim. Por exemplo, a questão da música, né? Então, eu quero chegar à melhor música, quero fazer isso da melhor forma, né? Então, o Marx começa a comparar a forma como a música ocidental, ela passou a ser dividida em 7 notas, como os instrumentos estão divididos em colcheias e semicolcheias, e aí ele vai comparando isso com os instrumentos orientais, e vai argumentando de uma série de vantagens em relação a isso. Tá? Em relação à política, ele vai destacar a ideia da profissionalização da política, o surgimento do político profissional, né? Todas essas questões que ele vai destacar. Tá? Deixa eu ler aqui a citação do Paul DiMaggio, que são outros 2 sociólogos que escreveram um texto sobre esse assunto, né, tentando explicar por que havia tantas organizações iguais, né, e o Paul DiMaggio, quando ele coloca essa questão e olha para um campo organizacional e percebe que as organizações, toda vez que surge uma inovação, uma forma nova de organizar ou de fazer as coisas, as demais organizações do campo vão lá e copiam isso, né? Então, DiMaggio e Paul, ele olha para esse mundo organizacional e começa a se perguntar, poxa, se a competição, que era o grande discurso que explicava a inovação no campo organizacional, né? Ele fala, se a competição é o motor da mudança, da inovação dos campos organizacionais, o correto seria que as organizações, buscando ser mais eficientes, né, elas não copiassem as outras organizações, mas que elas tentassem se diferenciar,
tentasse sempre inovar e sempre buscar diferenciação. Mas o que observava assim, no campo empírico é que essas organizações elas estavam ficando mais iguais, né? Vou dar um exemplo aqui, essa pesquisa que eu estou começar lá a estudar o projeto conservador de águas, dentro do âmbito desse pagamento de serviços ambientais, né? Então, isso surge lá, até antes da legislação nacional, no sul de Minas, em Extremo, e ela faz isso, tem um sucesso, né? Tem todo um contexto que explica esse sucesso. Mas só o que acontece? Nas outras cidades, né, onde tem nascentes, são cidades de importantes bacias hídricas, né, elas começam a copiar, a primeiro a adotar o projeto, mas eles não começam adotando, tentando se diferenciar. Ao contrário, elas começam a copiar o que foi feito lá pela prefeitura de Extremo. Tá? O fato é, então, que o Paulo de Mágico olha para o campo organizacional e as organizações estão ficando cada vez mais iguais. Toda vez que o joguinho as pessoas copiam. E eles começam a se perguntar por que isso acontece. Tá? O Weber estava dizendo o seguinte, né? Esse texto do de Mágico, inclusive, ele leva o nome que faz referência ao Weber. O texto do Paul de Mágico, ele chama assim, a teoria da gaiola de ferro revisitada. Quer dizer, eles foram lá, pegaram a teoria da gaiola de ferro do Weber e começaram a ler. E a teoria da gaiola de ferro do Weber diz o seguinte, sob o capitalismo, a ordem racionalista havia se tornado uma gaiola de ferro na qual a humanidade estaria aprisionada, né, a história que eu contei para vocês, todo mundo passaria a pensar dessa forma de racionalização, sempre buscando a eficiência, tá? A ordem racionalista é isso, é buscar a eficiência, é buscar os melhores meios para fazer aquilo que você tem que fazer, o fim que você quer realizar da melhor forma possível, né? E aí o que o Pão de Major vai dizer, olha, isso aí não acontece quando a gente olha para o mundo empírico, não, tá? Não tem ninguém aí nessas organizações que estão se arriscando no sentido de sempre inovar e sempre buscar aumentar esse desempenho, essa eficiência. Existe uma outra razão que as organizações estariam agindo, vou adiantar aqui, vai aparecer depois, mas enfim, o Pão de Major vai dizer assim, olha, na verdade me parece que as organizações copiam as outras organizações e copiam especificamente, gente, procedimentos, né? Eu disse aqui, tecnologias, aspectos da estrutura, formas de organizar internamente, que são formas que já foram reconhecidas e legitimadas pelo campo organizacional, tá? Então, que são aceitas por esse campo, e que quando a organização faz essa cópia, quando ela faz o que o Paul de Mal tem um nome, tá? Essa cópia chama isomorfismo. Organizações modernas são isomórficas, quer dizer, elas estão sempre olhando para a outra, identificando esse aspecto que é valorizado dentro do campo organizacional e copiam para si. Um exemplo que eu acho que eu já usei aqui na sala com vocês, né, é a questão racial nas organizações. Né? Hoje a gente até tem um índice de igualdade racial nas organizações, é o IRI. O que esse índice faz? Ele vai lá nas organizações e verifica se essas organizações têm práticas antirracistas, e aí cria uma nota, né, e classifica dentro de um índice essas organizações. Né? Então, olha bem, como esse simples índice, ele começa a pressionar que as outras organizações também adotem práticas antirracistas. Né? Quando a gente olha para a sociedade e vê uma temática sendo discutida como a questão racial, né, aquele caso do Carrefour, que eu gosto de citar também, né? É um caso que também levou essa discussão mais acima, mostrou a necessidade das organizações terem programas antirracistas. E o Carrefour não é bobo, né, gente? Quando aconteceu aquilo lá no Rio Grande do Sul, ele foi lá e desenvolveu o seu programa antirracista, né? E criou e mostrou que tinha montou um curso de compliance antirracista, né? Usou a palavrinha da moda também. Então, as outras organizações começam a fazer isso da mesma forma. Então, seria de se esperar, né, que boas organizações hoje, olha a dimensão valorativa aparecendo, boas organizações, tenham programas antirracistas. As organizações de um campo, elas não vão deixar isso passar em branco. Gente, esses programas, eles podem não ter impacto na eficiência, no funcionamento das organizações. Tá? Mas eles são bem vistos e eles legitimam as organizações. Tá? E é nesse sentido que ele garante a sobrevivência. Tá? Um programa de compliance antirracista adotado pelo Carrefour provavelmente pode ser que não aumente a venda
do Carrefour, o lucro do Carrefour em si. Ok? Mas se não adota e se não dá uma resposta ao acontecido, provavelmente o Carrefour poderia passar por um boicote e então declinar, morrer. Tá? Então aqui o que esses autores estão chamando a atenção é, pesando na balança o que as organizações buscam e preferem, né? Se mais eficiência ou mais garantia de sobrevivência, eles vão dizer, olha, a primeira preocupação de uma organização é a limpeza da imagem e a manutenção de uma imagem legítima, reconhecida e aceita pelo seu público, pelo campo organizacional. Né? Que a gente pode pensar tanto no consumidor, no cliente, no cidadão que está sendo atendido, mas também o reconhecimento e o aceitamento, né? Pelas outras organizações que fazem parte desse campo, tá? Então, eu acho que a Sueli falou uma coisa importante. A imagem, né? Ela descreveu preocupação de limpar a imagem. A imagem é fundamental, tá? Um aspecto visível, né? Construir uma imagem positiva, visível, mesmo que isso leve à adoção de mecanismos, de regras formais que não tem um impacto positivo na eficiência, ou que talvez nem tenha impacto, ou que talvez até impacte a eficiência negativamente, tá? Os outros autores, que são inclusive os autores do texto que eu estou citando aqui para vocês, que eu usei como título da aula, né, Maney e Goleman, eles vão dizer o seguinte, olha, a estrutura formal racional é prescrita como modo mais efetivo de coordenar e controlar a complexa rede relacional envolvida nas atividades de trabalho e técnica moderna. O que ele está dizendo aqui? Ó? Quando a gente pensa em mudar no desenho organizacional, né, no design organizacional, desenhar e adotar técnicas, escolher, tá? Quando a gente olha para um pacote de procedimentos que são escritos, né, olha os consultores estão lá te oferecendo isso o tempo inteiro, enquanto gestor, né? Você vai no congresso, e aí pode ser nos congressos de gestão pública, por exemplo, de políticas públicas, vocês vão ver lá o pessoal ofertando isso, né? Essa coisa de gestão de dados agora é uma outra coisa que tem sido muito o surgimento das startups que trabalham com dado público, né? Então é uma coisa que está bem recorrente e é fácil de achar, as pessoas ofertando para você uma forma de trabalhar que é mais eficiente, né? Então, todo esse pacote, gente, que tem a ver com os aspectos funcionais, estruturais e formais, principalmente formais, né? A organização formal, ela também é um pacote a ser vendido, a oferecido, tá? Pensei bem nessa ideia de começo mesmo. E quem oferece um pacote organizacional formal, oferece com a narrativa de que aquela forma de organizar é mais eficiente do que a outra que está implementada ou a outra que é alternativa, tá? Então, falar em mudança, falar em reforma administrativa, falar em tudo isso é justificado como se fosse um problema fundamental de resolver a questão da inovação, da eficiência, tá? Falei inovação porque eu comecei a pensar em outra coisa. A gente poderia, inclusive, se questionar, gente, todo esse discurso sobre inovação no setor público não é também um discurso que visa criar uma base legítima e garantir a sobrevivência dessas organizações públicas, tá? Uma melhor imagem, como dizia a Sueli, e que não teria muito impacto sobre a eficiência, tá? Então, dizendo que ele teria um aspecto muito mais de mito do que praticamente algo que fosse verdade. Olha o que eu estou falando aqui, é uma coisa grave, pessoal. Estou dizendo, talvez o discurso da inovação seja um grande mito, não seja uma grande verdade. Tá? A gente vai procurar inovar, e não vai conseguir resolver o problema do serviço público, não vai alcançar essa eficiência tal como o discurso prometeria. Né? Então, nesse sentido, seria um mito, mas um mito que legitima, tá? A gente vê esses concursos aí, são outro elemento que vai legitimar essa questão da inovação, por exemplo. Inovação no setor público, é um concurso lá, uma certa organização ganha, por tal inovação, aquilo ali cria um certo valor, né? Que as outras organizações, então, vão começar a copiar, tá? Bom, gente, a questão que está colocada aqui, ela é essa, que está escrita nessa figura aí, né? E aí, a relação entre estrutura formal e atividades das organizações com vista à eficiência é um mito ou é uma verdade?
tá? Discursivamente é vendido como uma verdade, mas estudos sociológicos estão mostrando que, em muitos casos, tratam de mito, tá? Que as organizações, elas não têm. O aspecto formal da organização, ele é mais caracterizado como mito ou como uma realidade. Lembre que na aula passada a gente falou dos aspectos informais, que tem um impacto grande sobre o funcionamento das organizações, sobre gente, só um minutinho aqui, vou pedir aqui, só um minutinho, tá um barulho que tá me tirando minha atenção. Deixa eu parar aqui, não consigo pausar, se eu parar, eu vou parar. Ô, Maíra, pronto, desculpa, viu, gente? Tá, então ele está dizendo, na aula passada a gente aprendeu, né? A gente tem uma estrutura formal que diz uma coisa, que diz que as coisas vão acontecer. Peguei muita questão do organograma mostrando como que o Manuel, né, era um cara que tinha muito poder, mas que do ponto de vista informal, tinha uma pessoa, que eu esqueci o nome dela agora, mas que ela tinha mais poder do que o Manuel. Inclusive, o poder do Manuel era relativo em relação à presença dessa pessoa dentro da organização, tá? E com isso, gente, aí eu vou relembrar mais uma vez. Muitas vezes, quando a gente vai olhar para as nossas organizações, se a gente foca muito no aspecto formal, a gente deixa passar, né, e deixa de capturar as variáveis, os elementos que, de fato, estão impactando a dinâmica dentro das organizações, tá? A dinâmica organizacional em si. Então, é por isso que, mais uma vez, eu vou ressaltar com vocês a importância da gente se atentar não só para o que está escrito, para o que é definido, mas para processos que estão acontecendo dentro dessas organizações e que são informais, quer dizer, não está escrito em lugar nenhum, né? Ele surge no momento que as pessoas começam a se relacionar e viver, tá? Então, o que a gente tem como características desses mitos, né? Primeiro, uma definição, na verdade, primeiro uma crítica que se fez, então, a partir dessa contestação de que as organizações buscam mais eficiência e, portanto, muitas buscam mais se preocupam mais com a sobrevivência, em criar legitimidade para as formas organizacionais que são adotadas, do que necessariamente adotar formas organizacionais que são eficientes, tá? E essa sociologia, ela também vai fazer uma crítica à estrutura formal. Eles vão dizer assim, olha, além do que eu já disse, né, que no mundo real as organizações copiam umas às outras, ainda que o que se copia não tenha impacto significativo na eficiência. Esses sociólogos vão chamar a atenção para o fato de que as organizações formais, tá? As organizações formais, quer dizer, a estrutura formal, elas devem ser vistas, né, como uma organização que é frequentemente fracamente acoplada, quer dizer, no papel, ela parece ser uma coisa fechadinha, ajustada, acopladinha, capaz de criar e condicionar, capaz de criar um comportamento ou condicionar o comportamento dos seus membros na direção das metas organizacionais. Essa é a visão da teoria clássica, da teoria da burocracia, tá? Mas os sociólogos, então, eles começam a dizer o seguinte, olha, na verdade, muitas vezes, essas organizações, elas não são tão fechadas assim. Existe, inclusive, uma expressão hoje chamada organização viva, né? Fazendo uma metáfora com um ser vivo que vai se movimentando, vai evoluindo às vezes, né? Vai se adaptando, etc. e tal, tá? Nesse caso aqui, eles estão chamando a atenção para a metáfora do acoplamento. As organizações, quando se juntam as pessoas, elas não são isso. As pessoas todas unidas perseguiram uma meta, mas elas são mais frouxamente acopladas. Ora, elas podem estar mais juntas, ora não pode, né, que a gente falou aqui dos grupos subgrupos, formar subgrupos, né, do ponto de vista informal, né, a gente viu isso na aula passada, tá? E aí eles vão destacar o que significa, por que eles estão falando que essas organizações são fracamente acopladas, né? Vamos dizer, muitas vezes, as regras das organizações são violadas, as pessoas não seguem ao pé da letra as regras,
tá? A gente viu aqui na aula passada, acho que eu falei isso para vocês também, né? Da abordagem etnometodológica na sociologia, que diz o seguinte: olha, as regras que são escritas formalmente, elas precisam ser interpretadas pelos atores organizacionais no momento em que eles têm que tomar decisão, no momento em que eles têm que agir, né? Agir um agir social, um agir que faça sentido para o outro, né? Então, os atores das organizações em situações concretas de tomada de decisão, né, de tomada de decisão em relação ao que fazer, eles precisam interpretar o que as normas dizem. Tá? Então, não é comum dizer, olha, eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso, né? Vou dar um exemplo assim, eu estou numa reunião que tem um regulamento dizendo que o quórum é 51%, né? Então, a gente começa a ver, não, mas é 51%, se houver uma questão que precisa mudar as regras da organização, se for questões cotidianas do dia a dia, é 20%. Ah, não, mas isso não está escrito, isso está escrito, entende? Então, essas normas, elas são vagas também, tá? E, às vezes, os atores não respeitam essas regras por questões mais de estratégia e de interesse individual. Fato é que não é porque uma regra está escrita que ela vai ser cumprida. Decisões, aí é o próximo passo, né? Decisões não são cumpridas, muitas vezes, tá, gente? Muitas vezes a gente decide uma coisa, alguém não faz, ou ninguém faz, né? Isso pode acontecer. Decisões cumpridas geram resultados incertos. É um outro problema que eles vão destacar. Olha, mesmo que essa estrutura, essa regra seja seguida à risca, não há nenhuma garantia do que aquilo que foi planejado na cabeça lá de quem desenhou as regras, né, do design organizacional que criou, deu forma formal, né, para ficar bem redundante para vocês, aquela organização, não tem nada garantido que vai gerar os mesmos resultados, né? Falar assim, agora mesmo, a gente está na democracia, tem um resultado, mas ainda tem instituições, regras dizendo que vai ocorrer a transição, né? Não tem nada que garanta com 100% de certeza que vai acontecer a transição. Nenhuma democracia do mundo, gente, não tem essa garantia. A mesma coisa dentro das nossas organizações, né? Não tem garantia nenhuma que nosso chefe vão ser escolhidos de acordo com aquilo que está escrito, porque essas regras podem mudar dentro da estrutura, né? A pessoa pode dizer, não vou sair, ela pode trabalhar para mudar a regra ali dentro, né? Dentro das nossas organizações, etc., e tal, tá? Tecnologias têm eficiência problemática, isso aí também está relacionado com a questão do cumprimentamento da eficiência, às vezes não dá certo, às vezes uma mesma tecnologia que é indicada, isso é uma outra característica dessa mentalidade voltada para a racionalização, né, a ordem da racionalidade, é a ideia de que uma forma organizacional, uma regra formal das organizações, uma vez concebida, ela valeria para qualquer organização em qualquer lugar do planeta, né? Essa questão da tecnologia, da eficiência problemática tem a ver com isso. Muitas vezes, esses estudiosos que vão se concentrar na questão de produzir normas para condicionar comportamentos, eles esquecem ou deixam de lado uma temática que a gente vai tratar futuramente, né, nessas últimas aulas, que é a questão da cultura organizacional, né? As culturas organizacionais são extremamente relevantes para decidir qual é a forma organizacional que uma determinada organização vai assumir, tá? O correto de se pensar é adaptar as organizações aos seus contextos locais, ok? Isso aqui no Brasil, a gente pode ver que isso ainda vai ser mais complicado, mais complexo. O Brasil é muito diverso, né? Então, você precisaria uma uma prática, uma tecnologia que se utiliza aqui, sei lá, falei de Extrema, né? Lá em Extrema, que se utilizou para produzir da vida ao conservador de água, pode não funcionar no Nordeste, ou pode não funcionar no Centro-Sul, né? Então, isso são características que devem ser levadas em consideração, que não eram levadas. Avaliação e expansão do sistema são burlados. As pessoas são racionais, né? São racionais, são estratégicas, né? Eu trabalho numa organização querendo o quê? Também querendo a sobrevivência.
também querendo continuar nessa organização, né? Então, se uma regra me impede de fazer alguma coisa, tá? Eu vou dar um jeito de fazer sem que as pessoas percebam se é importante e relevante para mim, tá? Qual que é a questão central desses estudos, então, gente? Se estruturas formais não coordenam e controlam o trabalho de forma eficiente, tá? E não coordenam e controlam o trabalho eficiente por causa desses cinco elementos que eu mostrei para vocês, que mostram que só a crença aposta nas estruturas formais não é suficiente para condicionar comportamento e aumentar a eficiência, por causa desses problemas que eu mostrei para vocês, tá? E aí ele se pergunta, se elas não dão conta de coordenar e controlar, por que elas são adotadas e mantidas? Por que determinados procedimentos, formas de fazer são adotados e mantidos pelas organizações, tá? E aí vai entrar propriamente, tá? A ideia que eu estava dizendo para vocês, que muitas essas normas que não são eficientes, que não têm impacto significativo no eficiente, elas são adotadas porque elas são aceitas pelo campo organizacional. Olha que eu estou repetindo isso toda hora, gente, porque isso aqui é um elemento extremamente importante. Tá? Vamos chegar num lugar e está vendo que determinado procedimento está sendo adotado, mas que não tem grande impacto, que poderia ser retirado. Não poderia ser retirado. Tá? Não poderia ser retirado porque vou usar a palavra da Sueli, né? Porque a imagem que se quer construir ali, que vai dar uma certa legitimidade, né? Uma certa garantia de que ali há uma organização preocupada com determinado tema, precisa ser visível. Tá? Tem uma outra expressão que a gente poderia usar, um ditado popular, que é o famoso para inglês ver. O que esses sociólogos estão chamando a atenção é isso mesmo, gente. Muitas das estruturas formais são para inglês ver. O gerente não tem que ficar muito se preocupado com isso, não. Bota lá, ganha o carimbo, pá. Né? Eu falei do indicador racial, ganha o carimbo, tá aqui o carimbo, vou tratar dos problemas práticos do dia a dia que eu tenho que resolver. Né? Porque o gerente tem que tomar decisão o tempo inteiro, está chegando problema por cima de problema, ele tem que resolver ali, apagando incêndio. Vai deixando mais complexo, faz o que dá, né? Faz o máximo que dá e vai. Então, uma preocupação menos para ele é ótimo. Tá? Então, olha só, o que são os mitos? Eu vou deixar você falar sobre. Deixa eu só ler essa primeira citação, tá? Ele vai dizer assim, ó. Produtos, serviços, técnicas, políticas públicas e programas institucionalizados são poderosos mitos e muitas organizações os adotam cerimonialmente, tá? Essa ideia de cerimônia aqui, gente, pense na ideia do ritual, né? De fazer alguma coisa para passar uma mensagem, não é isso? Ritual, cerimônia, eu vou fazer uma cerimônia de 15 anos, né? Então quero mostrar aquele rito de passagem que a pessoa está fazendo os 15 anos, o que significa aquilo ali. É uma cerimônia de casamento, né? Uma cerimônia de casamento. A rigor ela não tem uma importância fundamental para o casal, né? No sentido de que não vai tornar o casamento mais eficiente. Mas é uma cerimônia, né? Ritual que está sendo cumprido para mostrar para as pessoas, para dar essa imagem de que o amor está presente, etc. E tal. Pode falar, Sueli. Eu fiquei pensando numa situação que acontece muito no meu trabalho. Nós temos a lei municipal, que a gente precisa seguir, mas na prática nós não recebemos nenhum tipo de estrutura que está na lei. Se encaixaria nisso da estrutura formal como mito? Se encaixaria, né? Você tem que fazer, você tem que garantir a sua legitimidade que você fez aquilo ali, que você implementou de alguma forma, né? Porque na hora de passar por um processo de avaliação ou fiscalização, vai ver, está feito ou não está feito. E aí as organizações precisam mostrar, está feito, foi feito desse jeito. Mesmo se for para falar assim, gente, foi feito do jeito que deu, por isso, mas tem que estar feito, né? Porque se não tiver feito, você pode ser penalizado, tá? Isso que a Sueli coloca, a gente também ela tem a ver com uma outra discussão que está relacionada, né, com essa discussão, que é a ideia discussão sobre a necessidade do trabalho institucional para que essas normativas que vêm de cima para baixo, para que elas sejam implementadas, tá? Acho que vocês já ouviram falar aqui também do burocrata de linha de frente, imagino que já tenham ouvido falar isso, que é a pessoa que está fazendo a política pública ali no dia a dia, né? E que tem que se virar com o pouco que tem, né? Se ele está falando de um burocrata de linha de frente que tem que pegar uma normativa de algo que foi pensado na cabeça da alta administração, né? Pode ser lá em Brasília, mas que chegou aqui no município 19, tem que fazer isso.
tá? E essa discussão sobre trabalho institucional, ele destaca esse ponto. Ele diz assim, por que essas orientações gerais, quando elas chegam para dentro das organizações, elas são realizadas de forma diferente, né? Por que em alguns lugares, e aí vai dizer, alguns lugares sim, consegue transformar essas orientações gerais em ação prática que tem impacto positivo esperar para essas organizações. E outras não, outras fazem isso que a gente está chamando a atenção aqui, ó, adotam cerimonialmente essas orientações. Faz um trabalho triangulazido, para falar um português mais simples, tá? A explicação, gente, nesse caso, trabalho institucional, é a ideia, a tese de que, olha, nas organizações, portanto, no nosso caso aqui, nos municípios, em que essas legislações federais, elas são implementadas e dão resultado efetivo, né, elas são efetivamente implementadas, não é só uma coisa para inglês ver, acontece isso porque os membros daquele município, né, envolvidos nas políticas públicas, na administração pública, eles têm uma capacidade de agência. Eles realizam um esforço adicional, um trabalho institucional para dentro. Ele mobiliza as outras pessoas, ele busca recurso, ele dá um jeito de implementar aquilo ali, tornar aquela orientação numa prática específica, uma política específica. Então, repare que essa teoria está dizendo o seguinte, olha, o indivíduo dentro da organização e a qualidade, né, o tipo de indivíduo faz muita diferença para o que vai acontecer com a dinâmica da organização, o que vai acontecer com a estrutura também, que é o caso que a gente está colocando nesse caso aqui. Ok? Acho que eu respondi, né, Sueli? Se eu não tiver respondido, você pode se manifestar aí novamente, tá? Então, isso, gente, produz serviço. E reparem aqui, gente, que não é só a estrutura, não, tá? É produtos, é serviços, é técnica, é políticas públicas, são programas institucionais, como o Sueli acabou de falar. Muitas vezes eles se tornam mitos e são só adotados cerimonialmente. Quais são as características desses mitos, então? Os autores vão dizer. Mitos são elementos institucionais racionalizados, considerados apropriados, adequados, racionais e necessários. Tá? Olha o discurso da teoria clássica da administração, da teoria da burocracia, né? Aquilo que eu falei, olha, que tem um produto que é a melhor solução para os seus problemas, para você melhorar o serviço público. Por quê? Porque aqui você vai ter um processo mais racional, não vai acabar com essa morosidade da burocracia, né? Essa relação aqui vai ser semelhante a cliente e fornecedor, né? Então, eles vão vendendo isso nesse sentido, né? A ideia do mito, ela vem com essa roupagem, com essa promessa, tá? Que é uma promessa que muitas vezes não se cumpre. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer até que, em muitos casos, se configuram verdadeiras falácias, né? Mentiras, bem contadas. Os mitos não são, né? Elementos institucionais que não oferecem garantia de eficiência e eficácia. É uma promessa, como estamos dizendo. Não há garantia de que vai dar certo. Esses mitos, eles pressionam as organizações a adotá-las a fim de evitar a ilegitimidade. Ok? O que importa nem a legalidade, viu, gente? Aqui eu não estou falando de legalidade, não é só andar em conformidade com a lei, embora eu tenha estado aqui, isso é um dos aspectos. Mas o aspecto mais importante de destacar do ponto de vista sociológico tem a ver com a legitimidade. Vou dizer assim, a legalidade e ficar de acordo com a lei seria um problema mais de um direito organizacional, direito das organizações, direito da administração pública. Ok? Aqui a gente está falando de processos de legitimidade, o que faz com que as organizações sejam aceitas e não sejam contestadas. O que faz, por exemplo, que as pessoas, os cidadãos, os usuários, não estejam o tempo inteiro fazendo como é que chama aquele negócio que fica parado no picadeiro? Não é picadeira, picadeira é de circo, né? É piquete, né? Que para na porta lá da prefeitura e não deixa ninguém entrar, ninguém sair, né? Tá bom. Ok? Então, essa que é a questão, né? Olha, não é só eficiência, é montar essa legitimidade mesmo. Para a gente se aceita, a gente tem que, às vezes, incorporar coisas que todo mundo está dizendo, como eu disse aqui no caso do Carrefour, né? A gente acaba misturando um pouquinho, mas enfim, público e privado. Mitos, características. Então, os mitos, eles manifestam-se como regras institucionais poderosas, impessoais e racionalizadas, tá? É como se eles estivessem para além da vontade dos indivíduos. Aqui, gente, essa primeira característica é o que a teoria da burocracia diz e vende para a gente.
2. Apresenta-se como procedimentos legitimados por atores-chave, sistemas educacionais, prestígio social e legislação. Tá? Tem que fazer, porque aqui o legislador pensou, ali foi uma equipe de profissionais especialistas que pensou essa questão, são as pessoas que estudaram na melhor escola, né? Questão dos atores-chave, por exemplo, no caso do conservador Thiago, pode ser não, mas aí quem criou isso, que está analisando, oferecendo essa proposta, foi o cara que criou isso lá em Strama e coordenou todo o processo. Então, eles são vendidos como se fosse uma solução para problemas gerais, tá? De novo, aquela ideia de que seria algo de pensar o seguinte, olha, uma forma organizacional que deu certo no lugar, poderia implementar em qualquer outro lugar. Isso é o que os mitos fazem. Tá? Vendem como se fossem soluções para todos os lugares, tá? Identificam vários pressupostos, propósitos sociais como propósitos técnicos, né? Aquilo que se espera socialmente como se fosse uma coisa técnica. Especificam-se como meio apropriado para perseguir racionalmente os propósitos técnicos. Ou seja, gente, se tira toda a preocupação com aspectos culturais, sociais, e coloca essas sobre o discurso do saber técnico, do conhecimento técnico, tá? A metáfora da máquina, como a gente ajusta. Esses mitos são construídos tendo isso como verdade, como se o comportamento e a dinâmica organizacionais dependesse apenas do ajuste correto da estrutura formal. Pronto, ajustei, achei um encaixe, beleza, vai funcionar. Olha só, gente, ó. É possível achar esse encaixe. Estão dizendo os manuais aí para os consultores, tá? Não é um erro também tentar, né? Estão dizendo isso, não. Não tem nenhum problema. A burocracia comum, acho que eu já fui falando muito disso, mas a burocracia comum teria a ver com a essência da organização burocrática moderna, encontrar-se no caráter impessoal e racionalizado dos elementos estruturais e das metas que se ligam a elas, tá? Então, a burocracia enquanto mito é isso, é a burocracia como a solução para as organizações, sejam públicas ou privadas, e uma solução muito que transforma os problemas que existem dentro das organizações em problemas impessoais e que devem ser resolvidos de forma impessoal, como se as pessoas que estivessem dentro dessas organizações não tivessem suas próprias emoções, seus próprios sentimentos, seus próprios interesses, como se a alta gerência das organizações, como se elas não tivessem ali interesse em defender os seus próprios interesses, tá? Essa que é a ideia de mito, ela é cega para essa questão das desigualdades, para essa questão das disputas, para a própria questão do poder, ela trabalha muito com uma noção de poder que está arraigada, que está fundamentada na ideia da estrutura organizacional formal, que se configura em um organograma, tá? Ela despreza um pouquinho a burocracia, enquanto mito ela não está atenta para processos como o surgimento de grupos sociais, né, como a emergência de atores de referência dentro das organizações por questões relacionais, que são vistas como atores importantes de influência, ok? Então, a regra institucionalidade versus critério da eficiência, tá? Atividade, coordenação e controle voltados para a eficiência prejudica a sua manutenção e a sua legitimidade. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, se a gente focar demais nessa questão da coordenação e do controle, pensando na eficiência, a gente acaba tornando o processo por mais moroso, tá? A gente chama isso também, isso é um dos efeitos perversos da burocracia, tá? Se a gente está muito focado nesse programa de coordenação e de controle, às vezes a gente deixa de tomar certas atitudes, né, que seriam melhores porque não está formalmente permitida, embora também não esteja formalmente negativa, não esteja formalmente proibida, tá? A gente não toma o que não é permitido, a gente não faz o que não é proibido. Aqui, gente, a gente pensa essa questão da inovação no serviço público, por exemplo, né? Acho que aqui a gente tem um desses problemas, né? As pessoas
pelo menos a literatura sobre inovação no serviço público, ela tem destacado essa dificuldade da inovação no serviço público, que está associado à falta de incentivo que esses servidores têm, ao medo, né, de tomar e de se arriscar, criando e implementando novas práticas, né, que teria a ver com essa dificuldade, né? Aplica-se tanto controle na cabeça da pessoa que ela acaba deixando de agir, tá? Dois problemas que são observados aí, tá? Inconsistência entre mitos e atividades técnicas, tá? A ideia de que, aqui a gente entra na ideia, mito, tá? Aquilo que é racional, prescrito como racional, que é indicado, a receita do bolo, às vezes ela não está de acordo, né? Ela não casa, ela não ajuda a resolver os problemas do dia a dia, que demandam um certo comportamento técnico, entende? É como se diz para fazer de uma coisa, mas no seu dia a dia você sabe que tem que fazer de outra coisa, e a gente olha só o que acaba acontecendo. Você tem uma regra formal dizendo que faz uma coisa, mas na prática as pessoas fazem de outras formas, né? Consistente entre regras cerimoniais prescritas pelos mitos. No primeiro ponto ali, primeiro problema, a gente está falando do que é feito na prática com aquilo que é prescrito. Ok? No segundo ponto, a gente está falando de consistência entre regras cerimoniais previstas por mitos. A gente vai ter ali vários, a gente poderia ter, ou teria, na verdade, a gente teria dentro das organizações, vários desses mitos implementados para criar legitimidade, mas que às vezes se contradizem. Tá? Bom, e aqui a gente vai terminar por aqui. Tá? Então, até se contradizem, tá? É como se tivesse uma coisa dizendo, você tem que fazer combate ao racismo. Você tem que... Deixa eu pensar um exemplo agora, né? Você tem que ter um programa de treinamento para as pessoas negras, por exemplo. Deixa eu ver se isso vai funcionar. Estou tentando pensar na hora aqui, porque não tem um exemplo concreto, mas você tem que ter um programa antirracista dentro da sua empresa. Tem que falar de questões raciais dentro da empresa. Ponto. Então, ele é mito nesse sentido, gente. As empresas vão adotar não com a preocupação de que aquilo ali seja de fato eficiente ou tem impacto eficiente. Elas estão falando isso para elas poderem ser aceitas. Acho que isso ficou claro, né? E do outro lado você tem assim, olha, você tem que dar cursos de formação para as pessoas pretas, negras, da sua organização. Tá? Eu não sei se vai dar muito uma contradição, mas o fato é que eu estou imaginando aqui que seria algo nesse sentido. Olha, então você pega as pessoas, bota ela para fazer os cursos de prática antirracista. E deixa as brancas de fora, porque aí você não tem um percentual. Acho que não sei se for bom um exemplo aqui. Porque eu acho que você precisaria pensar antes, assim, tem que ter os cursos antirracista de pelo menos 80% do seu corpo. Mas acho que esse exemplo não tá bom, gente. Acho melhor eu pensar isso depois e dar para vocês. Mas eu não estou conseguindo pensar um caso concreto, tá? Se alguém tiver em mente algum caso concreto. Mas a ideia é essa, que é uma coisa que de contradição Oi, pode falar, talvez você mesmo. Eu acho que seria interessante as empresas fazer um treinamento, um curso para tolerância, né? Você suportar o outro. Então, aí a questão acho que vai para além de suportar, assim, né, ou de tolerar, assim, mas aí questão de discutir a fundo o que é essa questão racial mesmo, como que se configura, aquela ideia das piadinhas que a gente estava acostumado a fazer, por que elas não devem ser feitas, né, porque antigamente você fazia, sua mãe fazia, sua avó fazia, e agora não vai fazer a diferença mesmo, né, da questão, né, geralmente falaram, tem racismo porque racismo contra branco, né? Então, essas são essas questões que precisam ser tratadas, esses cursos antirracistas, eles vão tratar todos esses aspectos em si, tá? Eu acho que eu não fui muito feliz na escolha que eu fiz aqui para falar dessas contradições, deixa eu voltar a tela.
Estou tentando ainda pensar aqui outro, né? Assim, inconsistência entre regras cerimoniais prescritas pelos mitos, tá? O que é isso, gente? Para a gente tentar aqui deixar claro, uma prescrição sobre determinado comportamento que uma organização tem que incorporar e outra prescrição que também é legitimamente fundamentada e aceita no campo organizacional, que ela também tem que adotar, entendeu? Então, você pode ter prescrições para o mesmo caso, sendo contraditórias entre si. Eu não estou conseguindo pensar um caso concreto aqui para mostrar isso para vocês, mas é isso, tá? Enquanto que no primeiro caso é aquilo que está sendo feito, que precisa ser feito, né? Ela é inconsistente com aquela arranjo formal que a organização incorporou, tá? Com o mito que foi incorporado à empresa, o que vai acontecer? Formalmente se diz para fazer uma coisa de um jeito, mas na prática está fazendo em outro. Ok? Esse é um problema mais fácil de visualizar. No segundo caso, é o seguinte, olha, você tem uma prescrição de algo que tem que ser feito de uma forma, porque aceita, é um mito, né? É um mito por quê? É porque ele faz uma promessa que não vai se cumprir. Ok? Mas você tem que fazer porque está aceito. E você tem outra também, que é enquanto mito, né? A mesma coisa, se diz que esse vai alcançar maior eficiência, maior personalidade, etc. e tal, aumentar a eficiência, mas que na prática não aumenta. Só que essas coisas, ó, elas não andam junto. Entende? Elas não andam junto. Acho que eu vou pensar aqui. Eu acho que talvez desse jeito aqui fique mais fácil de entender. Olha, existe um mito que você tem que promover a inclusão digital dentro das empresas. O uso da tecnologia e a inclusão digital dos funcionários, garantir acesso ao mundo digital para esses funcionários. Tá? Aí a empresa faz isso e faz lá um programa um curso de, sei lá, de internet, coloca internet Wi-Fi para todo mundo disponível, etc. e tal, tá? E por outro lado, tá dizendo, algo que diria o seguinte, você precisa restringir o uso de celulares dentro da empresa para aumentar a eficiência. Eu estou viajando muito para tentar achar duas coisas contraditórias aqui, tá? Então, uma coisa te diz, olha, você tem que dar acesso e a outra está dizendo que você tem que restringir. Mais ou menos isso, tá vendo? Na prática. Então, essas coisas do ponto de vista formal pode estar até lá dentro, mas elas não se fecham. Eu acho que a Sueli abriu mão antes, o Zamar, deixa a Sueli falar e você fala. Ô, professor, a gente pode pensar também no sentido, uma empresa ela precisa ter a parte em que se encaixa pessoas com deficiência. Ela precisa dessas vagas. Oferece essas vagas, mas não oferece acessibilidade. Isso, aí ótimo. Aí, no primeiro ponto, né, o que é prescrito normativamente, o que se faz na atividade prática. Entende? Ou, né, o que a empresa faz? Ela atende a prescrição, até oferece as vagas, mas ela não coloca na linha de frente, ela não coloca para atender telefone. Isso aí, gente, tem uma discussão no mundo organizacional, no estudo organizacional, chamada diversidade organizacional, que no Brasil acabou sendo transformada em desigualdade organizacional, que vai tratar justamente desses aspectos. Então, você tem estudo, inclusive de organizações públicas, como os bancos, por exemplo, sobre os deficientes físicos, né? Como é que os bancos incorporam os deficientes físicos, estudo que houver sobre o Banco do Brasil, dentro da organização. Então, você vê lá a cota, mas eles têm dificuldade de ser promovidos, eles estão nas piores funções, entende? Aí, esse é um caso ótimo, assim, para exemplificar como essa inconsistência entre o mito e a atividade técnica. Eusamar. Eusamar pode falar. Oi, professor. Uai, menina, eu tenho alguns exemplos aqui. Tipo assim, não sei se enquadra, né, no que a gente está falando, mas tem uma lei que diz que as empresas com um número de não sei quantas funcionárias, elas são obrigadas a ter creche. E assim, a maioria não tem, mas eles pagam, né, a escolinha
das funcionárias. E o Estado mesmo, que faz essas leis, nem isso. Eu trabalho no Estado já há mais de 40 anos, e lá nunca teve creche, nunca pagou escolinha para os filhos da gente, entendeu? Então, assim, é uma baita contradição, né? Existem os outros, mas ele não faz. E ele nem incorporou, no caso, né? Esse mito aí, ele nem incorporou uma discussão que se deveria fazer nesse sentido. Gente, eu acho que eu vou ficar devendo esse exemplo de inconsistência entre as próprias cerimônias, né? Que são adotadas de forma ritualística. Mas eu vou seguir aqui para a gente terminar, tá? Que essa última discussão, que ainda é sobre racionalidade e critério de eficiência, né? Qual que é a tese geral, então, que a gente tem que guardar aqui, tá? A tese geral é de que a eficiência buscada do ponto de vista racional, né, aquela de adequar assim, para fazer melhor as coisas, não pode ser alcançada em função dos procedimentos formais adotados para legitimar as organizações, tá? Então, não é, desse ponto de vista sociológico, tá? Não são esses procedimentos formais que garantem a eficiência, que garantem o melhor resultado dentro das organizações, que a gente viu que ele, às vezes, podem ser até contraditórios e contra-eficientes, né? Logo, a eficiência possível é uma decisão política, né? Até quando você vai seguir aquilo que é implementado, ou tu vai seguir outros elementos, né? Toda essa discussão nessa questão. Pessoal, então era isso para a gente fechar, tá? Vocês viram que eu repeti várias vezes aqui, né? A questão, minha preocupação é que vocês fixem isso na cabeça. A ideia de que, olha, regra formal adotada, né? Talvez por isso, né, no campo da academia, a gente fala assim, isso pode ser uma modinha, a própria ideia do design organizacional, falar, isso é uma modinha. Começou a falar disso agora e falar muito, né? E depois isso passa, né? Eu acho que no campo dos estudos da administração pública, né, ou da política da gestão pública, tem uma discussão agora que ela começou a ser implementada, que é a ideia de coprodução de políticas, né? Umas críticas em relação a isso, mas ela é algo que está em voga agora, as pessoas estão estudando, estão falando disso, políticas têm que ser coproduzidas, políticas têm que ser produzidas, e ficam analisando diferentes aspectos dessa coprodução, né? Mas isso, então, ela já começou a se tornar, ou para mim já até é mesmo, um mito, porque ela não conseguiria entregar para a gente de fato, e não tem como a gente mensurar ou garantir de que a promessa que a gente vai ter uma política pública melhor em função desses mecanismos de coprodução, tá? Não estou dizendo que não funcione, gente, tá? Estou mostrando para vocês como, às vezes, um discurso que é reproduzido, como também eu falei aqui da questão da inovação, né? Então, eu falei, o discurso sobre inovação do serviço público, o discurso sobre coprodução de políticas públicas, né? Podem se configurar como mitos, na medida em que, né, eles começam a ser utilizados, em alguns casos, obviamente, como fundamento para prescrever uma determinada estrutura organizacional sob o argumento de que aquilo ali gerará o melhor resultado, quando pode não ser. Mas o fato é que esses dois discursos, né, inovação com produção, eles têm um certo valor no campo. O que eu quero dizer isso? Organizações que adotam esses procedimentos, seja motivar a inovação, seja desenvolver arranjos organizacionais que permitem a coprodução, a participação de agentes públicos e agentes sociais, agentes do mercado também, na produção de políticas públicas, eles passam a ser bem vistos. Eles se tornam mais legítimos. E os outros vão ser, obviamente, mais questionados, tá? É nesse sentido, então, que eu digo para vocês, olha, a questão da eficiência, ela não é, no mundo empírico e prático, né, a questão fundamental para as organizações, tá? A eficiência é a eficiência que a gente conseguir, ou melhor dizendo, decidir que é a eficiência aceitável, que a gente consiga funcionar. Ok? Com isso, espero tirar o foco de vocês e até um pouco da angústia, né? Com os problemas de eficiência que vocês vão encontrar por aí afora no mundo das organizações públicas, tá? Tirar o foco, tirar a ansiedade, viu, gente? Não estou falando de tirar a preocupação, não estou falando de tirar a vontade de tentar fazer as coisas melhor, né?
mas é estar atento ao fato de que existem várias formas de se fazer algo, ok? E que, principalmente, a gente não pode ficar pensando só na eficiência lá, a gente tem que pensar também na relação com quem a gente está se envolvendo, né? Especialmente, acho que todo mundo sabe, com o cidadão, que é o receptor de serviço público, com as outras organizações com quem a gente se relaciona também, ok? Mais questões, gente? Eu vou, então, parar de gravar aqui e eu fico devendo para vocês esse exemplo da contradição ali entre cerimônias prescritas pelos mitos. Deixa eu ver aqui.